O tarifaço de Donald Trump contra o Brasil é uma medida de impacto tributário econômico e isso a gente já sabe. Mas não se engana, o presidente dos Estados Unidos está de olho também na soberania brasileira na regulamentação das Big Techs. Isso ficou claro logo no primeiro parágrafo do comunicado da Casa Branca. A medida é uma retaliação contra o que eles chamam de, abre aspas, ações sem precedentes para coagir de forma tirânica empresas americanas a censurar discurso político e remover usuários de plataformas, fecha aspas. O governo brasileiro entendeu o recado. O Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, se reuniu com representantes da Meta, Google, Amazon, Apple e outras Big Techs. Em pauta, a flexibilização da regulamentação das redes sociais e a concessão de benefícios fiscais para o setor. As plataformas apresentaram uma lista de demandas que vão ser negociadas daqui para frente numa mesa específica de trabalho. Segundo integrantes do primeiro escalão do governo, o Brasil está aberto a ouvir as empresas de tecnologia e dialogar. Mas, na prática, o tarifaço acaba sendo mais uma pedra no caminho já tortuoso da regulamentação das redes no Brasil. Quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e está começando mais um videocast em detalhes, aqui sempre com um convidado ou uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a Andressa Michelotti. Ela é pesquisadora do Margem, que é um grupo de pesquisa em democracia e justiça. Ela é doutoranda em ciência política pela Universidade Federal de Minas. Andressa, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, Gabi? Muita satisfação estar aqui. Satisfação em te receber também, Andressa. Eu queria dar um passo atrás na divulgação daquele decreto do Donald Trump dos Estados Unidos a respeito da taxação, que foi no mesmo dia da sanção contra o Alexandre de Moraes sobre a Lei Magnitsky. Eu separei aqui alguns trechos para a gente notar como claramente o incômodo principal do Donald Trump, quando ele divulga esse documento, ele está se referindo às Big Techs. Claro, ele cita personagens da extrema-direita como o próprio Bolsonaro, que tem sido uma das justificativas dele, uma das justificativas públicas. Também outros articuladores da extrema-direita, como Paulo Figueiredo, é citado, mas o principal dessa carta, eu acho que é a mão do Vale do Silício, que aparece ali muito claramente. Tem um trecho que ele fala: governo brasileiro, ele até confunde governo brasileiro com judiciário, não sei se ele confunde ou se está propositalmente confusa essa questão, né? Mas diz que é o governo brasileiro que está tomando medidas sem precedentes para coagir, chama de forma tirânica e arbitrária empresas americanas a censurar discursos políticos, remover usuários de plataforma, entregar dados sensíveis de usuários americanos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão completa, a exclusão do mercado brasileiro. Então ele está falando aqui de medidas que o Alexandre de Moraes tomou ao longo desses últimos meses e também no último ano a respeito da regulamentação. O que a gente teve no caso do X, por exemplo, que ficou algum tempo sem um escritório no Brasil, teve que responder. O Alexandre de Moraes teve medidas bastante duras a respeito disso, também a contento do momento que a gente estava vivendo e ainda vive. Mas, enfim, me parece que é muito claro o recado do Donald Trump e da Casa Branca nessa publicação desse decreto, né? O que a gente está observando, e a gente pode ir para o início do ano, provavelmente, e analisar já com a Europa, né? Porque lá na Europa também ele já estava soltando algumas cartas, e teve uma específica que ele
que o título da carta era defendendo as empresas de tecnologia, ou as empresas americanas, contra a extorsão internacional e de multas e penalidades injustas. Isso na Europa, porque a Europa tem uma regulação muito forte, que eles também estão, não é só no Brasil que se debate isso, né? Como o vice-presidente Alckmin já falou isso, que a regulação está sendo debatida em vários lugares do mundo. O Brasil não é exceção. Lá ele tem uma briga muito forte com a Lei de Serviços Digitais, a DSA, que ele acha que é uma lei de censura, isso na União Europeia. O DMA, o Digital Markets Act, também, que é a Lei de Mercados Digitais, também na União Europeia. E ele se estende também para Inglaterra, né? A Inglaterra agora está debatendo o Online Safety Act, que é uma lei de segurança online, um ato de segurança online para proteção infantil, né, que o Trump também está indo contra. E é uma coisa que o ministro do Tesouro lá da Inglaterra já falou, que a segurança infantil não é negociável nessa questão de tarifa. Então, acho que essa frente, o que vem para o Brasil, óbvio, existe uma questão que o Brasil está lutando muito pela sua soberania digital, né, e vamos colocar, existem as leis todas que estão sendo debatidas, né, em todas as frentes. Existe essa questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas eu vejo isso como uma tendência que não é só específica ao Brasil. Tá? Eu acho que a gente tem que olhar a questão do Brasil como essa questão não é só Big Tech, não é só Bolsonaro, não é só também os BRICS, que a gente tem que colocar os BRICS nessa equação também. Porque a primeira carta do Trump veio logo depois do início de julho da reunião dos BRICS, que eles saíram já com um acordo, né, acho que um comunicado, melhores práticas com relação à IA, inteligência artificial. E com isso, os BRICS estão olhando por uma questão sul-global, né, de governança de plataforma, de soberania, de respeito às nossas questões únicas, né, de uso de tecnologia. Isso também é um problema. Nesse debate todo, isso também é um problema para Trump, né, porque isso afeta diretamente as plataformas. Sim, as plataformas elas vão entrar na parte da negociação, acho que isso vai ser, não na negociação, mas na parte do debate, né? Acho que Trump sempre vai olhar, porque ele está brigando muito forte com essa questão de inteligência artificial, está defendendo já desde o início, desde quando o Mark Zuckerberg já emitiu o comunicado dele no início do ano, né, que ele falava que ia defender a liberdade de expressão, né, e ia trabalhar com o governo dos Estados Unidos com relação a isso, citou em específico a mesma linguagem que Trump usou na carta dele, o Zuckerberg também usou, né? Quer dizer, o Zuckerberg usou e Trump também usou a mesma linguagem, que é essa questão das ordens de censura secretas e ilegais contra as plataformas e todas as ameaças de multa e expulsão no Brasil. Acho que a linguagem é a mesma, mas eu acho que isso está sendo uma tendência não só no Brasil, a gente também está vendo isso na Europa, e obviamente eu acho que no Brasil existe essa questão que não é só uma questão Brasil, que eu vou trazer, que é uma questão... O Brasil está num ponto muito de destaque nisso, né? Essa defesa da soberania, né? Essa defesa da soberania digital, da própria soberania das questões regulatórias digitais, ele está num ponto de destaque, mas também é sobre uma posição de liderança, né, eu diria no sul global e até no mundo, porque o que acontecer aqui no Brasil pode repercutir em outros locais. E tanto as plataformas quanto os Estados Unidos, o que eles querem é evitar precedente. Né? Acho que isso é uma tendência. Plataformas dos Estados Unidos sempre foram contra regulação. Obviamente, a gente está com Trump agora, que é uma posição um pouco diferente de Biden. Porém, sempre foi um ambiente contra a regulação, não importa onde, elas sempre brigaram muito, né? Sempre fizeram muito lobby. Então, acho que, vindo Trump, acho que é mais colocar mais uma força nisso, e ele usaria já estava indicando isso desde o início do ano, né, junto com o anúncio de Zuckerberg.
Nossa, muito bom, Andressa. Eu anotei vários pontos aqui do que você falou, alguns eu quero desenvolver um pouco mais com você. Essa questão me chamou muita atenção, a soberania digital brasileira. Quando a gente olha para o BRICS, um dos pontos ali que a gente, vamos dizer, dá para inferir que o Donald Trump ficou incomodado com essa reunião do BRICS também, porque envolvem agentes importantes, a própria China, que tem uma relação comercial muito importante com o Brasil. Também tem a questão da ameaça à hegemonia do dólar, mas ali inteligência artificial também é uma das bandeiras, é um dos pontos discutidos no BRICS para tentar encontrar, desenvolver uma abordagem conjunta de todos esses membros, né? Para que a gente tenha uma segurança garantida, uma tecnologia que se desenvolva de uma maneira mais sustentável. Esse é o objetivo, o que diz ali, né? Para reduzir as desigualdades, esse é o objetivo desses agentes do BRICS. Agora, quando a gente olha para esse ponto, dessa posição de liderança, que talvez os Estados Unidos estejam cautelosos para que o Brasil não assuma essa posição e não abra esse precedente, você é muito certeira em dizer, já tem outros países que estão fazendo isso. A Europa, por exemplo, é um dos grandes modelos quando a gente olha para essa regulamentação. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre o precedente que outros países já abriram, talvez abriram caminho até para que o próprio Brasil possa caminhar levando em conta todas essas nossas particularidades, né? Essa é uma boa pergunta, na verdade, porque a nossa história de regulação digital é uma boa história, né? O Marco Civil da Internet é um exemplo de regulação. Obviamente, a gente está falando agora, debatendo no artigo 19, debatemos o artigo 19, né? No Teve uma STF, né? mudança aí, mas quando ele foi implementado, ele era uma grande já avant-garde, né, no mundo digital. Então, eu vou falar que o Brasil se prepara muito para essas questões digitais, tem uma história muito forte, né? Obviamente, a Europa também tem as suas peculiaridades, eles começaram também com grandes ondas de regulação, mais ou menos na mesma época do Marco Civil da Internet, eles também já estavam debatendo há tempo, implementaram certas leis, né, na Alemanha ou na União Europeia como um todo. O que eu vejo, na verdade, é que existe um efeito na Europa que se fala que é o efeito Bruxelas, né? Então, o efeito Bruxelas seria uma regulamentação, ela é aprovada na Europa e existe essa questão que a Europa imagina que isso vai ser disseminado, outros países vão começar a abordar certas regulamentações. Existe isso. Mas o que eu acho é o seguinte, algumas regulamentações, elas são aprovadas lá e elas passam, obviamente, muito lobby das plataformas, obviamente tem todo o debate, toda a negociação por trás, e elas passam e seguem, né? Aqui no Brasil, ela existe também, é o segundo polo que eu diria, né? Que eu diria que é onde existe, é um polo de briga mesmo, porque se passar no Brasil, pode ser que isso esteja feito na América Latina, pode ser que tenha feito em Sul Global, e quando a gente fala de Sul Global, a gente está falando de grandes países com grandes números de usuários, como a gente pode pensar na Indonésia, a gente pode pensar nas Filipinas, na Índia. Isso tudo se torna exemplo, né? E eu acho que essa conexão, acho que não existe ainda exemplos de precedentes que eu não colocaria Europa, Brasil. Existe uma inspiração, obviamente, existem canais de comunicação, né, que passam de um para o outro, mas acho que cada um tem sua peculiaridade. E tanto os Estados Unidos quanto as plataformas, eu acho que elas vão brigar nas duas frentes, nas duas áreas, sabe? Tanto lá quanto aqui. Obviamente, existe essa questão, por exemplo, da taxação das plataformas, né? Existe um debate de taxação e acho que é isso. A Europa teve que, na questão das tarifas, a Europa teve que mudar, né, essa regulamentação que eles queriam taxar as plataformas. A mesma coisa no Canadá, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar como é que vai ser daqui para frente. Mas eu acho que o Brasil tem um grande poder de destaque, uma grande responsabilidade com tudo isso, né, que está sendo debatendo agora.
Com certeza. Eu quero também trazer um outro componente que você trouxe na sua fala, que é essa questão da negociação do vice-presidente, o Geraldo Alckmin. É ele que está à frente dessa negociação pelo tarifaço, né, contra o Brasil, de 50%. E ele sentou à mesa com as grandes empresas do Vale do Silício. Então, não foi a primeira vez que ele teve essa reunião, mas o que chamou a atenção foi o que foi ventilado nos bastidores, porque a reunião foi pública, ele falou a respeito dela, a questão foi o que foi apurado pela imprensa a respeito do que foi tratado nessa reunião. E dentre as negociações, está na mesa ali também, até ouvi o Guilherme Bausa, jornalista, falando sobre isso na Globo News, sobre está sendo cogitado também a concessão de benefícios fiscais para essas empresas. O que sempre foi colocado na fala do presidente Lula é que a regulamentação aqui no Brasil é um ponto-chave, é negociável, enfim. Então, se levantou essa preocupação a partir dessas negociações. Eu queria te ouvir a respeito disso, porque tem um outro braço dessa história, são dois, né? Tem essas reuniões do Alckmin e tem também a declaração do secretário, na verdade, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, um crédito enorme aqui, mas para dizer certinho aqui, que é o Gabriel Escobar, ele conversando com representantes, né, dos dois lados, ele fala sobre a possibilidade de negociação de terras raras, né, assim, a intenção de encontrar talvez acordos com o Brasil de aquisição desses minerais que são considerados estratégicos. E esses minerais são muito utilizados, a gente sabe, tem muito interesse do Vale do Silício, porque eles são utilizados em diversos produtos que estão no nosso dia a dia. Não só smartphone, mas, enfim, turbinas eólicas, carros, mísseis, são utilizados em diversos setores estratégicos de tecnologia. Então, quero te ouvir sobre essas duas possibilidades também de negociação que estão na mesa. Ok. Bom, eu acho que, na verdade, eu não sei se a gente pode chamar de negociação, né? Porque isso está sendo debatido ainda. Eu acho que depende da interpretação de quem está no meio dessa conversa do que é exatamente. Porque existe uma questão da regulação de plataforma que é uma questão de soberania, né? Existe a divisão de poderes, existe toda uma estrutura que não é negociável numa democracia, como o Brasil, uma grande democracia, né? Então, eu acho que isso é uma questão. Eu acho que é uma questão muito forte de que certos, assim como alguns pontos, como na Inglaterra, o ministro do Tesouro disse que segurança infantil não é negociável, eu acho, numa questão de tarifas, eu acho que a mesma coisa se aplica no Brasil, né? Eu acho que isso tem que ser um ponto forte de briga. Já a questão das terras raras é uma questão exatamente que está aí de grande interesse, né? Que é grande interesse também que pode se conectar com os data centers, né? Que também tem um interesse muito grande de expansão de data centers, como é que isso é colocado na mesa, né? Eu acho que isso já é um ponto a ser mais elaborado se isso entrar numa negociação, né? Eu acho que isso é como um pouco diferente do que a gente está falando de regulação de plataforma, né? Então, como eu não sou especialista em terras raras, né? Não sou, eu acho que você trouxe um professor semana passada, né? Até recomendo que quem está nos ouvindo agora também escute, porque ele falou especificamente sobre o que são, né, esses minerais, enfim. Mas ouvindo mais por essa perspectiva das possibilidades para a área da tecnologia, né? Que é mais a sua área de pesquisa. Exato. Então, existe essa conexão, existe essa questão de negociação em cima disso, mas ainda, como você disse, está muito no bastidor, né? A gente não consegue trazer isso a materializar o que é possível, né? Tanto isso quanto data centers, no regulação. O que exatamente está acontecendo, a gente só está sabendo que as plataformas e o governo estão conversando, mas eu acho que isso é um movimento também normal, que eles estão na carta, eles estão no decreto, eles vão fazer parte eles vão fazer parte de qualquer conversa, né? Mas isso sempre acontece também, né? A gente não pode esquecer que essas conversas sempre acontecem, sempre que vai ter qualquer debate de regulação, vai ter, as plataformas vão estar lá sempre,
né? E, pelo menos num país democrático, e eu acho que no Brasil elas têm participado bem de várias frentes de debates regulatórios. Sim. E aí, Andressa, você falou sobre conversas que ainda estão sendo colocadas. Lá no final de maio, eu conversei com um professor Davi Nemer, antropólogo da Universidade da Virgínia, que também é especialista na área de tecnologia, ele estuda extrema-direita também. Lá já se falava sobre essa possibilidade de sanção contra o Alexandre de Moraes, especificamente falando da Lei Magnitsky, que foi a que atingiu o Alexandre de Moraes particularmente, mas a gente não pode falar, claro, só do Alexandre de Moraes, é atingido também o Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, com essa sanção dos Estados Unidos. Enfim, mas é uma lei que é voltada na sua origem, para países que violam os direitos humanos, que não é o caso do Alexandre de Moraes. Até um ali dos idealizadores da Lei Magnitsky falou a respeito disso, disse que não faz o menor sentido o Alexandre de Moraes ser alvo, já que ele não se enquadra. Nessa lista tem traficantes, tem criminosos de alta periculosidade, não é o caso do Alexandre de Moraes, claro. Mas o professor Davi Nemer, ele já alertava sobre como o Elon Musk era um desses agentes que tinham acesso, ainda tem em certa medida, porque eles estão meio brigados, né? Mas um acesso ao Donald Trump em alguma medida, que estava liderando essa frente justamente porque o Alexandre de Moraes tem um entendimento que é muito atual sobre como as Big Techs têm que ser regulamentadas. Então, eu quero te ouvir sobre isso, sobre o quanto isso pesa, né? Porque é claro que tem outros componentes que pesam também nessa balança. Não é só a questão das redes sociais, tem a questão da extrema-direita. Ele também é o responsável, está muito à frente simbolicamente do julgamento do 8 de janeiro. Mas o quanto isso também está sendo colocado nesse jogo? É exatamente isso que você falou, né? Tem a questão do Bolsonaro, tem a questão das Big Techs. Alexandre de Moraes está nessas duas frentes, né? E existe a separação de poderes. Então, acho que é exatamente isso que é uma questão que ele está colocando, que essa lei Magnitsky não é para... Ele não quer nenhuma interferência, exatamente, ele está sofrendo as sanções, mas ele não quer, ou deve sofrer as sanções, acho que em breve, mas ele não quer nenhuma interferência, exatamente isso, porque os poderes são separados, né? Como a própria carta inicial do Trump, que era com relação às tarifas, ele colocou uma imposição de 50% de tarifas num país que compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos, que não é uma justificativa comercial, econômica, é um grande saco de gatos, né? Porque cai de tudo ali, né? Eu acho que eles estão tentando achar de qualquer maneira realmente achar um modo de interferência para realmente atender às necessidades de Trump ou do governo norte-americano, seja lá ou políticas e econômicas, né? Porque você pega as Big Techs, pega a questão política, acho que essas duas, existem essa junção de dois elementos muito fortes, né? Então, eu acho que a gente já está vendo que realmente essa lei não tem nada num país democrático como o Brasil, né? Com Alexandre de Moraes, seja lá qual seja a opinião da sua condução, né? Ele está sendo sancionado por questões que não tem nada a ver com a lei, pelo nosso entendimento, né? Que são questões exatamente como você falou, de direitos humanos. Isso não é uma questão de direitos humanos, né? Então, é um momento interessante da história para a gente ver a que ponto é uma interferência, né? Não é uma questão só de Big Tech também, até que ponto é uma interferência mesmo na soberania ou tentar afetar as nossas instituições de operarem, né? Pois é, e aí logo depois dessa conversa que aconteceu em maio, que ainda estava no campo das possibilidades, a Lei Magnitsky, que a gente nem imaginava ainda que viria o tarifaço de 50% também, mais uma medida, uma sanção muito forte contra o Brasil. Eu queria um pouco te ouvir até onde o Donald Trump ele pode esticar essa corda, né? Pensando aqui nesse campo digital, porque o Brasil ele é um grande mercado, ainda
nessa área das big techs, né? Não seria um prejuízo também para os Estados Unidos se esticar demais? Isso não pode acabar sendo um tiro no pé do próprio, não só do governo dos Estados Unidos, aqui eu estou falando sobre esse alinhamento, né, que o Donald Trump tem com as plataformas que estavam ali em peso desde o primeiro dia de governo dele. É o que eu falo. Existe uma cadeia de dependência, né, que é uma simbiose, uma codependência entre... Não de Trump, isso é de história da tecnologia. Né? A gente pode ir para a formação da internet, ir para a história da tecnologia e ver que existe essa simbiose com o governo incentivando o crescimento da internet, né, de alguma forma, no modelo de pesquisa na época, no modelo da Guerra Fria, até a sua comercialização. E isso sempre existiu essa junção, os dois andando muito juntos, né? Eu acho que eles sempre tiveram muito juntos, porque as empresas de tecnologia são, no básico, soft power americano, né? Então a gente não pode pensar que isso é uma coisa nova, isso sempre teve, né, ao longo da história. O que a gente vê agora é Trump mais vocalizando mesmo, indo para cima realmente de uma maneira mais arriscando que ele, na questão da política externa, diria menos diplomacia, né, mais meme, mas eu acho que é isso, eu acho que isso é uma questão que pode, obviamente, tem essa codependência, né? Mas também tem a questão dos usuários, né? Eles também são dependentes do número de usuários, né? As plataformas, elas trabalham com volume de dados. A gente já sabe a história que nós somos produto e tudo mais, né? Que a gente está fornecendo dados, a cada clique é a operação das plataformas. Mas existe o Brasil, que acho que o quinto mercado para a maioria das plataformas, né? Tirando o WhatsApp, que a gente pode entrar no segundo depois da Índia. E aí a gente vai ver também que existem outros países nessa mesma condição, e eles não só olham para o mercado atual, o número de usuários, né? Que se você pensar bem, também tem que fazer o cálculo de reais, né? A gente está falando em reais versus dólar, como é que funciona a conta no final. Mas a gente está falando do volume de dados, acho que isso é uma questão muito importante, né? Engajamento. A gente está falando de uma sociedade hiperdigitalizada, né? Onde a absorção de tecnologia é de uma hora para outra. A gente sabe que, historicamente, desde que entrou no Brasil, somos muito digitais. Então, eu acho que essa questão também, né? Eles não é que acho que o Brasil também tem esse problema que também tem nós somos dependentes, né, da tecnologia. Então, está todo mundo meio que interligado nessa, tentando realmente, o que vamos fazer para todos. O problema é agradar a todos, né? No final, que será impossível. Mas eu diria, elas podem perder? Podem, mas eu acho que também é uma negociação muito complexa, né? Se isso for para uma negociação. Existe uma questão que a gente pode ir para questões das terras raras, dos metais das terras raras, a gente pode ir na questão dos data centers, né, no Brasil, a gente pode ir também, de repente, numa movimento de plataforma que sai uma migração, né? Por exemplo, na Europa existe um movimento muito grande para as pessoas migrarem para plataformas locais, né? Então tem isso também, né? Existe o próprio movimento das gerações do consumidor ou dos usuários que pode afetar essa relação toda. Isso é muito importante. Andressa, adorei te receber aqui. Muito obrigada e com certeza a gente vai voltar a se falar porque esse tema está sendo muito discutido. Acho que um dos principais assuntos, né, que estão sendo colocados na nossa rota de colisão da guerra comercial e no campo da política também. Muito obrigada, querida. Obrigada, viu? Tchau, Até a próxima. Você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê CL e você pode ouvir em detalhes todos os dias nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt.
um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.